que hoje? Hoje é quarta. E aí, gurizada, boa noite. Não. Olá, gurizada, boa noite. Ah, mas essa aqui ficou bem. Oi, boa noite. Estão me ouvindo, pessoal? Agora estão me ouvindo. Ah, show de bola. Oi, boa noite. Boa noite. Ah, não tinha habilitado o microfone. Olá. Ah, beleza. Pessoal, então, muito boa noite a todos, tá? Hoje eu vou seguir no mesmo roteiro que a gente conversou nas últimas aulas e eu vou fazer algumas revisões aqui, tá? Hoje é dia 27. E a gente vai fazer uma revisão, tá? Sobre os motores de indução monofásica.
ou muito conhecido como MIM, tá? Pela sigla MIM. Sempre que se referir ao motor, tá? Com essa sigla aqui, que for MIM, vocês sabem que é a sigla para motor de indução monofásica, tá? Isso aqui é o mais tranquilo, tá? Então, olha só. Relembrando, então, nós temos três bobinas, tá? São as bobinas que constituem os enrolamentos do nosso motor. Essas bobinas aqui, elas vão ser responsáveis pela nossa indução magnética, vão ser responsáveis pelos nossos fechamentos de ponteira. Só que, quando a gente fala de motor monofásico, a gente tem uma diferença entre os motores de indução trifásicos. É que uma das bobinas, além de ter apenas a bobina, vai ter um capacitor e vai ter o interruptor centrífugo, tá? Então, vocês vão saber que esse capacitor aqui e esse interruptor centrífugo, eles têm uma funcionalidade bem diferente no nosso motor monofásico do que no nosso motor trifásico, tá? Tranquilo? Então, olha só, algumas coisas aqui que a gente vai determinar. Vou trocar de cor aqui. Nós vamos ter, então, o seguinte sequência e lance de numeração. 1, 2 para a primeira bobina, 3 e 4 para a segunda bobina, e 5 e 6 para a nossa terceira bobina, tá? Uma coisa que é bem importante ser dita, tá? Que no motor de indução monofásico, o máximo que a gente vai ter por bobina é uma tensão 127 volts, tá? E depois eu vou mostrar e vou provar para vocês o porquê disso, tá? Então, entre cada uma das bobinas, a gente vai ter no máximo essa tensão, tá? Uma coisa que a gente tem que entender antes de começar qualquer coisa. Nós vamos falar aqui de motores monofásicos, tá? Só que monofásico não necessariamente significa que a gente tem uma tensão apenas 127 volts. O motor de indução monofásico, ele vai também servir para tensão de 220, tá? Porque, como todo mundo aqui sabe, nós podemos ter o 220, né, na mesma combinação que nós temos o 127 aqui para a cidade, tá? Então, a gente pode ter nessa mesma nomenclatura, tá? Então, vai ser monofásico e nós podemos ter essas duas tensões. Mas, como eu já tinha dito anteriormente, nós podemos ter no máximo 127 em cada bobina, independente da tensão de entrada ser o 127 ou 220. Vai ser sempre, tá, o nosso 127. Beleza? Tranquilo? Então tá, pessoal. Vou desenhar aqui, vou tentar desenhar um motor, tá? Para a gente poder ter, mais ou menos, poder visualizar isso daí, tudo que eu falei agora. Então aqui, pessoal, vamos levar em consideração, tá? Essa parte de fora aqui como sendo o nosso estator, essa parte de dentro aqui o rotor. Na volta, eu vou desenhar
as nossas bobinas, tá? Só que essa terceira bobina, ela vai ser um pouco diferente das outras. Ela vai ter o nosso capacitor e o nosso interruptor centrífugo, tá? Então aqui, ó, é importante que a gente entenda que num primeiro momento nós teremos duas bobinas com as seguintes polaridades, né? A gente vai ter uma bobina referente ao nosso polo norte e uma ao nosso polo sul. Como a gente já sabe, nós temos no nosso rotor ou no nosso núcleo do nosso motor, nós vamos ter então um campo que vai induzir dois polos magnéticos contrários, um sul e um norte. Então, pessoal, nessa situação aqui, onde nós teríamos apenas dois enrolamentos, nós não teríamos uma partida no nosso motor, porque eles estariam exatamente em equilíbrio. O polo sul e o polo norte se atraem, consequentemente, o nosso polo sul e o nosso polo norte do outro lado vai se atrair também. Então, para quem já trabalha um pouquinho com motor, sabe que se tivesse uma situação dessa, nós teríamos um motor querendo se movimentar, mas ele fica num estado meio vibratório, né? Ele não dá partida. Então, é importante a gente entender que, num primeiro momento, nós teremos aqui uma defasagem entre esses dois enrolamentos de 180 graus. Tá? Essa é a condição ideal para que haja o equilíbrio magnético entre os dois enrolamentos no núcleo do meu motor. Só que é importante a gente entender que entre os enrolamentos laterais, nós temos o terceiro enrolamento, que é o enrolamento onde nós temos o nosso capacitor e o nosso interruptor centrífugo. E esse enrolamento, ele vai ficar 90 graus em relação aos meus outros dois enrolamentos, tá? E isso é importante a gente entender, e eu vou desenhar aqui, tá? É importante nós temos um primeiro enrolamento, ele está circulando com a tensão alternada, tá? Bem tranquilo. Semiciclo positivo, 0, semiciclo negativo. Quando nós temos o nosso segundo enrolamento e ele tem uma defasagem de 90 graus, vocês podem concordar comigo, tá? Eu vou deixar uma cor, vou destruir mais aqui, vou botar em azul para a gente poder ver bem. Ele começaria mais ou menos aqui, tá? Então, como ele está defasado em 90 graus, quando a nossa tensão no primeiro semiciclo estiver saindo, estiver indo para o semiciclo negativo, aqui nesse ponto, a gente vai ter uma variação do fluxo magnético. Então, aqui dentro do motor, a gente vai induzir, então, um outro polo magnético, porque ele vai sair da situação de equilíbrio. Então, isso vai dar condições para a movimentação do nosso rotor, tá? Vocês podem estar se perguntando, tá, mas espera aí, e a gente está fazendo isso em relação a apenas um enrolamento. Quando a gente faz em relação ao outro enrolamento, a gente vai ter nessa segunda situação aqui, ó. Ele vai começar, tá, no outro sentido de giro, né? Vai começar a partir do semiciclo negativo e vai para o semiciclo positivo. E isso que a gente fez aqui,
vai acontecer na mesma situação. Vai quebrar a situação de equilíbrio, tá? Fazendo, então, com que o nosso motor tenha condições ideais de funcionamento. Vai dar plena, vai dar plena situação para ele poder funcionar, para ele poder rodar, tá? Vai fazer com que o fluxo magnético ele saia do ponto zero, tá? Então a gente tem que entender, isso aqui é o grande pulo do gato, tá? A terceira bobina da a partida. Nós temos aqui o capacitor justamente para auxiliar essa defasagem de 90 graus, porque ele vai dar um tempo até o capacitor se carregar e se descarregar. E você pode estar se perguntando, tá, e para que serve esse interruptor centrífugo? Um exemplo bem prático que eu posso dar aqui, que todo mundo vai visualizar, não sei se alguém aqui lava roupa ou não, mas quando a gente lava roupa, tem uma configuração da máquina de lavar que fala sobre a parte de centrifugação, né? Onde a gente coloca a roupa, ela começa a girar até um certo ponto que ela vai ir para as laterais, né, da máquina e ela vai começar a secar. Então é mais ou menos isso. Quando o nosso motor ele entra num estado de funcionamento onde ele está em giro contínuo, automaticamente o nosso interruptor centrífugo ele vai desligar, tá? Ele não vai mais ter aquela situação. Então essa bobina ela vai ficar desenergizada e o nosso motor vai continuar girando, tá? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Estão copiando? Tá. Então vou dar um segundo. Ok, estamos copiando.
Deu de terminaram? Ok, eu terminei. Beleza, então vamos tocar aqui, tá? Lucas, terminou? Beleza. Só que agora, pessoal, uma coisa que a gente tem que falar, tá? É sobre o fechamento do Min. Agora, nesse primeiro momento aqui, eu vou falar sobre a tensão de 127 volts, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Primeira bobina, segunda bobina, terceira bobina. Vou colocar aqui as minhas numerações, tá? Vou colocar aqui a minha alimentação. Cento e vinte e sete volts, tá? Beleza? Então aqui, pessoal, eu quero que vocês tenham noção, tá? No primeiro momento, de como é feita essa ligação. Essa ligação aqui, ó, ela vai ser feita da seguinte forma. Ó, ela vai ser feita dessa forma aqui. A gente vai ter essa ligação aqui das ponteiras. Nosso motor monofásico, 127 volts. Quando eu estiver trabalhando com uma função nominal, tá? A gente vai ter essa ligação. 1 com 3 e 5. 1, 3 e 5. E 2, 4 e 6, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que a circulação né, no caso, o que eu vou ter vai ser, no máximo, 127 volts. Cada bobina vai estar submetida, tá? Então, aqui, ó, para a gente ter essa interação aqui, vocês viram lá em eletricidade básica que a tensão no circuito elétrico, ela é a mesma, né? Vocês trabalharam com isso, né? Vocês conhecem esse conceito aqui. Vou colocar aqui alguns resistores, tá? Ou vou colocar como se fosse um conjunto de bobinas mesmo, para a gente poder ter essa noção.
Então, aqui, ó, a gente está vendo, pelo exemplo, tá? Que a nossa corrente, ela vai se dividir. A nossa corrente se divide. Mas a tensão que cada um desses aqui é submetido é a mesma, porque eles estão em paralelo. Então a gente sabe, tá? Isso aqui, eu acredito que vocês já saibam, né? Que um circuito em paralelo, a tensão. Opa, aqui eu coloquei. A tensão é igual, tá? Num circuito paralelo, a tensão vai ser igual. A nossa corrente vai se dividir, ela vai ser diferente, tá? Isso aqui é bem tranquilo. Então, no primeiro momento, sentido de rotação vai ser essa ligação: 1, 13, 5, 2, 4 e 6, tá? Aí vocês podem perguntar, tá, mas peraí, professor, como é que eu faço para inverter o sentido de giro, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como ficaria aqui, tá? A combinação, tá? Então, aqui, ó, vou fazer as ligações, ó. Eu tenho a primeira bobina, 1, tá? E 2. Tenho a segunda bobina, tá? 3 e 4. E tenho a terceira bobina, 5 e 6, tá? Beleza? Tranquilos? Então, agora, para fazer a inversão do sentido de giro, eu tenho uma fonte aqui que vai me alimentar, tá? E eu vou colocar na mesma posição, ó. O 1 vai continuar com 3, tá? O 2 vai continuar com 4, tá? Beleza? Só que agora eu vou ter a seguinte ligação. Aqui na saída do meu 4, eu vou ligar lá no meu 5. E a minha ponteira 6 vai aqui em cima, tá? Aqui vai continuar igual a alimentação e vai funcionar dessa maneira. Eu inverti, tá? 5 com 6 na ponteira do 13 e do 4, e aí eu consigo ter a inversão do meu sentido de giro do meu motor. Se girando no sentido horário, ele vai, então, passar a girar no sentido anti-horário. Ô, Tiger, Oi? no caso, tu deu o primeiro embalo, o arranque para o outro lado, né? Tu inverteu. Oi? Tu deu a partida foi invertida, então. Na Pode terceira ser. bobina. Pode ser. A gente... Ela embala para o outro lado. Exatamente. Beleza. Por que que eu estou invertendo as ponteiras aqui da terceira bobina? Porque é onde está meu interruptor centrífugo, tá? Esse aqui que é o interruptor responsável pelo arranque. Se ele vai dar o torque no sentido horário, se eu inverter as ponteiras dele, eu vou dar o torque no sentido anti-horário. Tá? Beleza? Tranquilos? Beleza, então, pessoal. Vamos tocar.
Tá. Lembram que eu disse para vocês no começo da aula que nesse tipo de situação a gente vai ter sempre um motor de indução monofásico, no máximo 127 volts em cada bobina. Tá? Foi aquilo que eu falei. Agora, eu vou mostrar para vocês o fechamento ou a ligação em 220 volts. Para o nosso motor de indução monofásico. Tá? Então, aqui, eu vou repetir as minhas bobinas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu vou colocar. Só que agora, pessoal, a gente vai ter que ter um fechamento diferente, tá? Se naquele momento ali nós fizemos o fechamento todinho, tá? Nessa situação aqui, eles todinhos em paralelo, agora eu vou ter que fazer uma ligação um pouco quanto diferente. Eu vou ligar o meu 2 com 3, tá? Vou alimentar o meu circuito aqui no 1 e vou fechar o meu circuito, tá? E agora eu vou fazer um esqueminha aqui para ver se vocês vão entender. Tá? Eu vou colocar uma fonte de alimentação. Vou colocar uma fonte de alimentação bem tranquila. E vou colocar duas cargas em série. Se aqui eu tenho uma tensão, qual é a tensão que vai ser aqui? Vai ser a mesma? Hein? Nessa situação aqui, a minha corrente vai ser a mesma. A tensão divide. Exatamente. Agora, a minha tensão do circuito no circuito série, eu vou ter uma tensão diferente, tá? Uma tensão diferente. A minha corrente vai ser igual, mas a minha tensão vai se dividir, tá? Então, se aqui eu tenho 220 volts, tá? Se aqui eu tenho 220 volts e eu tenho duas bobinas vamos supor, de mesmo valor, né? De indutância, qual vai ser, então, a minha tensão em cada uma das bobinas? 127. Exatamente. 127. Vou botar 110 por questão de nomenclatura, mas a gente sabe que é 127. 127. É que se dividir por raiz de 3 vai dar o 127, né? Sim. Então, aqui, ó.
Agora, o que eu vou fazer com a nossa última bobina? Eu vou colocar ela em paralelo, tá? Com a nossa bobina 2. Então, vocês enxerguem aqui no nosso circuito, nosso esqueminha, seria a mesma coisa que eu fizesse aqui, ó. Vai ficar esse mesmo circuito. Aqui eles estão em paralelo. Se esse circuito aqui que a gente falou está submetido, tá? Está submetido a uma tensão, tá? 110 volts, tá? Consequentemente, esse circuito aqui, no caso essa carga, vai estar submetido também a uma tensão de 127 volts. Então vejam aqui comigo, pessoal. Aqui, tá? Nós temos a nossa tensão. Aqui, a mesma Ô, tensão. professor, Oi. mais simples, não colocaria com a ponteira, no caso, com a ponta 4 e a ponta 1? Oi? Não colocaria ele em paralelo o 6 com 4 e o 5 com 1? O 6 com 4. E o 5 com 1, pelo desenho ali que foi colocado, seria assim, do lado ali das bobinas ali, ó. Aqui? Ou desse lado. Se ficasse em paralelo, seria 6 com 4 e o... Tá te guiando por esse desenho aqui. É, por esse desenho aí. Pelo que eu entendi. Se a gente abrir, ó, esse aqui tá em paralelo com esse. Sim. Tá em paralelo com esse. E esse aqui Tá tá em série. em série com esse aqui. Tá. Ah, tu tem razão. Tá, não. Aqui tá em paralelo aqui, ó. Isso aí, isso aí. Tá? Tu tem razão. Ah, bem lembrado. Tá certo mesmo. Aqui, ó, tá em paralelo. Então vamos redesenhar aqui para vocês enxergarem. É isso aqui. Tá? Tá certo. Então aqui, ó, se está submetido aqui a uma tensão de 127 volts ou 110, aqui se está em paralelo, também vai estar submetido à mesma tensão. Então, vocês reparem que por mais que o motor ele tenha uma tensão da rede de 220 volts, o máximo que nós teremos em cada uma das bobinas vai ser 110 ou 127, tá? Beleza? Tranquilos? Alguém quer colocar alguma coisa? Então aqui, pessoal, uma coisa que é importante a gente saber. Aqui a gente pode estar entre fase e fase. Ou entre fase e neutro. Isso vai depender, se você não está em Rio Grande, São José do Norte, em Pelotas, em Porto Alegre, não importa. Vocês podem ter o 220 entre fase e fase, entre fase e neutro. Uma coisa não interfere a outra, tá? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá, e se eu quiser inverter o sentido de giro, o que eu faço? Inverte a bobina de partida. Oi? Inverte a bobina de partida. Exatamente. Vou inverter a bobina 3. Vou simplesmente
O 6 vai ligar no nosso 3. E o 5, tá? Vai ligar na saída do 4. Tá? Então, eu inverteria. Eu posso até colocar em vermelho aqui para vocês verem. Ó. Vou colocar em azul. Fica melhor de ver. Aqui. Vou desenhar para vocês verem. Fica melhor. E se inverter só o fio da tomada, não dá, professor? Oi? Se inverter só o fio da tomada. Não. Aí não. Vai ter que inverter as ponteiras do motor. Tá, mas e se fosse trifásico, dava? A gente vai chegar lá. Eu simplesmente, então, inverti, tá? Simplesmente inverti as ligações, tá? A combinação da minha bobina de partida, tá? Sempre levando em consideração, eu vou ter aqui, tá? 127 ou 110 volts, tá? Beleza? Então, para o motor monofásico, tá? A ligação do motor monofásico, eu tenho na terceira bobina um capacitor e um interruptor centrífugo, tá? Muitas vezes a gente tem problema na hora de fazer a manutenção, ele não está dando a partida. Se ele está com problema de torque, né? No caso, torque inicial, a primeira coisa que a gente faz é ir lá ver o capacitor, ver se ele está tendo algum problema e, se for o caso, substituir ou encontrar o problema que ele está apresentando. Muitas vezes a gente tem um problema no interruptor centrífugo, né? A gente não consegue, ele não desativa depois de um certo período de uso, às vezes por baixa manutenção ou por alguma condição não muito boa de trabalho, né? Ele acaba tendo esse problema e a gente substitui ele. Beleza? Tranquilo? Vocês querem anotar? Estão anotando? Deixa eu ver se vocês considerem. Já copiaram? Ok, já copiei. Já copiou? Beleza. Então, pessoal, agora, tá? A gente está aqui no processo de construção de conhecimento. Então,
Antes da gente começar a ir para uma parte um pouco mais complicada, a gente tem que aprender o básico, né? Então, aqui, ó, vamos começar a ver, tá? Para o motor 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 de indução monofásico, nosso mundo, a gente vai aprender a fazer o cálculo da corrente nominal. Cálculo da corrente nominal. Você estava me perguntando na última aula, tá, professor, como é que eu vou lá e calculo o meu fusível da rede? Como é que eu calculo o meu dispositivo de proteção? Então, não adianta eu mostrar alguns cálculos para fazer esse dimensionamento se antes a gente não aprendeu ainda a dimensionar o motor, a ver as características. Então, a gente tem que ir um passo, né, uma parte cada vez, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, então, como que a gente calcula, tá? A nossa corrente nominal. Guardem esse cálculo, porque mais lá na frente, né, a gente vai usar ele para poder dimensionar o meu fusível, tá? Então, é uma série de coisas que a gente tem que saber. Então, eu vou mostrar uma equaçãozinha aqui, tá? Bem tranquilo. IN. Eu vou ter a minha potência, tá? Essa minha potência, ela vai se dar cavalo a vapor, que vai ser 736. Vou ter a minha tensão nominal, vezes o cosseno φ, vezes o meu rendimento, tá? Eu vou colocar aqui o que é cada variável, tá? Aqui é a minha tensão nominal. Aqui é o meu rendimento. E aqui é a minha potência. Tá? Bem tranquilo. Então, assim, ó, quando a gente está falando de um motor monofásico, geralmente a gente vai usar 3, 4, 5 CV, 6 CVs no máximo. Nada mais, né? Nada muito mais do que isso, tá? Senão, em função, né, de questões de condutores, entre dispositivos de proteção, entre outras coisas, já não se torna mais tão conveniente trabalhar com motor monofásico. Aí nós vamos entrar nos motores trifásicos. Mas é importante a gente entender como que isso funciona, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, tá? Só para a gente poder entender isso. Vou fazer um exemplo. Vou colocar aqui algumas informações, tá?
vou determinar, vou botar aí uma potência, tá? De 4 CV. A tensão, 127 volts. Cosseno φ. Essa informação do cosseno φ, tá? A gente tem que pegar lá, ou no catálogo do fabricante, ou na própria placa do motor. Eu vou determinar 0,89, que é um valor praticamente universal. E o rendimento aí de 85%, que é basicamente o que a gente tem aí disponível, tá? Então, como que a gente faz esse cálculo aqui para determinar a nossa corrente nominal? E a nossa corrente nominal vai ser de extrema importância na hora de dimensionar os nossos fusíveis. Quando a gente for lá pegar um fusível de AZED, antes de colocar na curva característica de corrente para poder determinar o valor dele, a gente precisa primeiro determinar a nossa corrente nominal. Muitos de vocês podem me dizer, professor, esse valor da corrente nominal geralmente vem na placa. Muitas vezes vem realmente, mas muitas outras vezes não se tem esse valor. Então, vamos supor que vocês precisem na área fazer o dimensionamento de um fusível, do tipo de AZED ou NH, enfim. Vocês vão precisar fazer algumas medições, alguns testes para poder ver isso. Caso tenha na placa, beleza? Vocês podem ir lá, consultar as tabelas, né, fazer o cálculo, e vocês vão saber dimensionar o fusível. Só que caso não tenha, vocês vão ter que fazer isso daí com as informações que vocês têm. Então, vocês vão ter que saber se virar. Então, o primeiro passo é poder fazer esse cálculo aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, tá? Vou resolver esse exemplo junto com vocês para a gente poder ver. Então, assim, ó, para resolver. Então, aqui, ó, primeira coisa, qual é a minha potência? Está me dizendo que a minha potência é de 4 CV, tá? Então, eu vou colocar aqui meu 4 e vou multiplicar por 736, porque um CV equivale a 736, tá? Seriam rotações, bom, enfim, depois a gente vai falar sobre isso, tá? Mas aqui, ó, eu vou multiplicar por 736 e vou dividir pela minha tensão nominal, que está me dando aqui, que é 127 volts, e multiplico pelo cosseno φ. Nesse caso aqui, ó, está me dando que é 0,89 vezes 0,89 vezes o meu rendimento, que é 85%, então eu posso chamar ele de 0,85, tá? Então, pessoal, vamos fazer essa conta? Quanto que dá 4 vezes 736? Vou pegar minha calculadora aqui. 4 vezes 736 vai me dar 2,944. Então, aqui eu vou colocar o valor. 2,944. Beleza. E agora, então, eu tenho 127 vezes 0,89 vezes 0,85. Correto? Isso vai me dar um valor de 96,075. Então, aqui, fazendo a divisão, eu vou ter 2,944 divididos por 96,075. Isso aqui vai me dar, então, 30,64 amperes, tá? Então, o valor da minha corrente nominal ficou em 30,64 amperes.
Isso aqui vai ser muito importante lá na frente, como eu já disse. Não dá para calcular o nosso fusível sem ter essa informação, sem vocês saberem que isso existe, que isso funciona, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Ninguém quer fazer nenhum questionamento, nada? Ô, professor, Pode, pode colocar o foco da câmera na folha para eu poder tirar um print aqui que eu peguei a aula agora. pode ir. Aí mais um pouquinho para o lado, só para ver o resultado aqui do cosseno. Aí, show de bola. Fechou, obrigado. Fechou? Beleza, então. Lembrando que essas aulas elas estão disponíveis no YouTube, tá? Vocês estão conseguindo ver? Eu não cheguei a ver ainda. Depois vocês podem olhar lá. Beleza, então, pessoal. Então, até agora, ó, olhem tudo que a gente já viu. Olhem tudo que a gente já viu. E o link para o YouTube tá onde? Depois eu disponibilizo no grupo, Ah, não, beleza, então. tá? Então, olha tudo que a gente já viu. Vimos, então, que o nosso motor monofásico, o MIN, ele tem as nossas 3 bobinas, tá? Tem, na terceira bobina, a bobina que faz o torque inicial, tem o nosso capacitor, nosso interruptor centrífugo, que dá a defasagem de 90 graus, fazendo com que nós tenhamos um campo magnético que comece a fazer indução, fazendo o giro, tá? Beleza. Depois, a gente viu, então, a ligação dos nossos motores. A gente viu a ligação em 127 volts, tá? Das ponteiras. São ligadas em paralelo, garantindo, então, a tensão de 127 volts para cada uma das bobinas. E caso nós queiramos inverter o giro, nós trocamos o fechamento da terceira bobina, tá? Fazendo com que ela inverta o sentido de giro. Beleza? Depois disso, nós vimos a ligação, então, tá? Em 220 volts, aonde nós temos uma ligação, no primeiro momento, em série, entre a primeira e a segunda bobina, e a terceira bobina fica em paralelo com a segunda bobina, né? Que nem esse Professor, aqui. Oi? tá, Igor. Oi. Ah, as duas primeiras bobinas eu consigo identificar pelo multiteste continuidade? As duas primeiras bobinas, Isso. elas vão estar em série, tu vai conseguir fazer o teste de continuidade, não tem problema. Tá. E a terceira bobina, como é que eu identifico ela? Ah, a gente vai falar disso. Ah, tá. Não, beleza. Tá. Vai chegar lá. Tá, beleza. Ok. Então, aqui, ó. A gente já viu aqui, tá? Tranquilo. Depois disso, nós vimos as ligações e a inversão de sentido de giro da nossa terceira bobina aqui. Depois a gente viu o cálculo da corrente, tá? Da corrente nominal. Beleza. Então, a nossa revisão dos motores de indução monofásicos acaba aqui. Tá, beleza. Então, de motor monofásico era isso. Agora, a gente vai ver, então, os nossos motores de indução trifásicos, tá? A gente vai entrar nos trifásicos agora. Beleza? Beleza. Então, vamos entrar aqui nos motores monofásicos, nos trifásicos, desculpa.
são os nossos, vou colocar em vermelho aqui. Pessoal, esses caras aqui, o MIT, tá? Motores de indução trifásicos, são o que vão acompanhar vocês dentro da indústria sempre, tá? Não é, eu não estou dizendo que necessariamente vocês não vão trabalhar nunca com motor monofásico dentro de uma indústria. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que, na grande maioria das vezes, nós vamos trabalhar, sim, com o motor de indução trifásico, tá? Então, a gente começa a trabalhar, tá? A partir de uma tensão de 220 volts, tá? 220 volts. E aí a gente vai, 380, 440, 600, e a gente vai tocando ficha, tá? Mas, aqui no primeiro momento, para trabalhar com 220 volts, eu vou, então, falar do nosso fechamento mais usual, tá? O nosso fechamento em triângulo, tá? Beleza? Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês, então. Nós temos aqui essa bobina que não ficou muito legal. Nós temos aqui 3 bobinas, tá? Ô, professor, tem gente querendo entrar aí, ó. Aqui não apareceu. Tá, então aqui, ó, aqui nós temos as nossas 3 bobinas, tá? Agora vocês reparem que nós não temos mais o interruptor e nem o capacitor, tá? As 3 bobinas, elas estão equilibradas entre si, são iguais, tá? Tranquilo? Então aqui, ó, a gente vai fazer o nosso fechamento, tá? Só que antes disso, eu vou desenhar, então, o meu esquema, tá? Então, aqui, ó. Eu vou colocar, eu já vou deixar pronto aqui as ponteiras, para quando eu fizer a ligação ali nas bobinas, vocês já tenham visualizado isso. Vai ficar melhor o nosso entendimento. 4, 1. Então, aqui, ó, eu vou ter minha ligação no meu primeiro momento dessa maneira. 1 com 6, 3 com 5 e 2 com 4, tá? Então, aqui, ó, eu vou chamar cada bobina de L. Eu tenho L1, eu tenho L2 e eu tenho L3, tá? E eu vou precisar fechar cada uma delas, tá? Sequencialmente, da forma que eu fechei o triângulo. Então, aqui, pessoal, a numeração das nossas bobinas, diferente do nosso motor de indução monofásico, eu tenho uma numeração diferente. Eu tenho a bobina 1 com as seguintes combinações: 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6, tá? Então, se a gente reparar aqui, ó, como é feito o nosso fechamento em triângulo, é dessa maneira que eu vou fazer o fechamento internamente aqui com as minhas bobinas,
tá? Então, o 1 vai vir no 6. O 3, aqui, ó, tá vindo no 5. E o 2, ó, tá com 4. Então, vai ser esse meu esquema de fechamento, tá? Beleza. Então, vocês podem ver, né, que elas estão interligadas entre elas, está fazendo um fechamento que está... fechamento pode parecer meio redundante, mas está fechado, né? Está num circuito fechado. E uma coisa que você tem que entender é um conceito muito importante, tá? Um conceito muito importante. Aqui eu não vou ter espaço para desenhar, mas eu vou colocar uma folha auxiliar aqui para a gente conseguir enxergar. Vou colocar aqui para a gente enxergar, tá? Cada uma dessas minhas ligações aqui, ela vai estar submetida a um ramal de entrada, que vai ser uma linha. Tentei botar, vai ser uma linha. Então, cada uma dessas linhas aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3. Cada uma dessas aqui vai estar submetida a uma fase, tá? Beleza? Tranquilo? Sem muito problema? Então, aqui, ó, um conceito que vocês têm que entender, eu sei que alguns já sabem, mas não pode deixar de ser dito, que nós temos a nossa tensão de fase, tá? A tensão de fase é aquela, desculpa, a minha tensão de linha, tá? É aquela tensão que vem da linha para o nosso circuito, tá? Quando ela passa para cada uma das bobinas, ela se torna, então, a minha tensão de fase. Então, eu tenho uma defasagem entre a minha tensão de linha e a minha tensão de fase. E essa defasagem aqui vai me garantir uma tensão diferente da entrada e a que está efetivamente entrando dentro do nosso circuito. Tá? Beleza? Então, uma coisa que é muito importante a gente saber é que a nossa tensão, tá, de fase no circuito estrela, desculpa, no circuito triângulo, ela vai ser efetivamente igual, tá? Por mais que tenha sua defasagem, ela vai ter o mesmo valor. Só que quando a gente está falando da nossa corrente, aqui a gente vai trabalhar com uma corrente que vai ter uma divisão. E para poder igualar isso, eu vou colocar a minha raiz de 3, tá? Eu vou dividir a minha corrente. Opa, aqui eu botei igual. Aqui é assim, ó. Minha tensão de fase igual a minha tensão... desculpa, minha corrente de fase é igual a minha corrente de linha dividido por raiz de 3, tá? Então, vocês podem acompanhar aqui comigo no desenho. A minha corrente está chegando aqui, tá? Minha corrente total, quando ela se divide... Oi?
Quando ela se divide, ela vai se dividir para esse lado, vai se dividir para esse, e quando ela vira aqui da rede, ó, é a mesma que está se dividindo para esse lado e que está se dividindo para esse. Então, parte de uma corrente de cada uma que está entrando e saindo em cada um dos nós vamos ter uma defasagem. Por mais que a tensão de cada uma das linhas seja igual à da fase. Porque ela vai estar submetida a cada nó. Então, para poder igualar isso, a gente convencionou, né? A gente não, né? As literaturas, né? As bibliografias, os autores convencionaram o uso da raiz de 3 para poder fazer a correção dessa divisão de corrente do nosso circuito. Tá? Então, aqui, ó, se eu tenho 220 na entrada como tensão de linha, em cada um dos meus enrolamentos, tá, das minhas bobinas, eu vou ter, então, a mesma tensão de 220 volts. Entenderam? Ficou alguma dúvida? Então, pessoal, esse aqui, tá? Se ninguém apresentou para vocês, eu estou apresentando pela primeira vez. Esse aqui é o fechamento em triângulo, tá? Quando nós pegarmos um motor trifásico para fazer o acionamento dele em 220, nós, então, vamos fazer esse fechamento aqui, tá? Isso aqui é o feijão com arroz, o básico do fechamento de um motor de indução trifásico, tá? Beleza. 220 no trifásico, fechamento em triângulo. 220 no trifásico, fechamento em triângulo. Beleza. Agora, vocês podem me perguntar, tá, professor, como é que eu vou fazer, então, se eu estou usando uma ligação em triângulo para poder alimentar em 220, se meu motor é trifásico e eu quero ligar os meus 380 volts, como que eu vou fazer o fechamento entre as ponteiras do meu motor? Então, agora a gente vai ver o nosso fechamento de motores de indução trifásico na ligação de fechamento em estrela, tá? Então, essa é a famosa estrela, que alguns de vocês já trabalharam, que trabalham, e que eu tenho certeza que já ouviram. Mas agora a gente vai ver aqui efetivamente como fazer as ligações das ponteiras do meu motor, tá? Das ponteiras, quando eu falo em ponteiras, eu estou me referindo às bobinas, tá? Fechamento em estrela. Então aqui, pessoal, vou colocar os enrolamentos aqui, tá? Como é que a gente faz isso? Não ficou muito proporcional aqui, mas beleza. Vou colocar as pontas aqui para a gente ver. Tá, eu vou colocar as pontas, vou começar fazendo aqui o fechamento embaixo, tá? Eu vou ter as minhas 3 bobinas, tá? Beleza.
Vou colocar meu L1, L2 e L3, tá? E aqui, então, eu vou colocar as minhas numerações das bobinas. 1 e 4, 2 e 5 e 3 e 6. Aqui, então, eu vou mostrar como que a gente vai fazer o fechamento, tá? Então, aqui, ó, agora sim, eu vou colocar aqui as numerações das bobinas. 1 e 4, 6, 5, 2, 3, tá? Então, aqui, então, aqui vocês estão conseguindo ver bem? Então, aqui. Então, aqui. Pessoal, só um segundo que acabou a bateria do celular aqui, eu coloquei ele no carregador, tá? Ele tá ligando já. Beleza, voltamos então, pessoal. Para terminar, então, para a gente encerrar a aula, tá? Tá aqui as minhas combinações, tá? Primeira bobina, 1. Segunda bobina, no caso, segundo enrolamento aqui central, tenho 4, 6 e 5. E aqui eu tenho 3 e 2, tá? Então, vocês podem perceber que aqui onde eu tenho 6 e 4, elas estão todas interligadas entre si. Então, aqui eu posso fechar elas, ó. 4, 5 e 6 estão submetidas ao mesmo ramal de tensão, tá? Então, aqui, no L1, no L2 e no L3, cada um vai ter uma tensão diferente, tá? Uma tensão diferente não, cada um vai ter um recebimento independente, tá? Da nossa tensão, não que a tensão seja diferente. A tensão tem que ser equilibrada em cada fase, tá? Isso daí é indiscutível. Beleza. Então, olha só. Se eu estou trabalhando aqui, tá? Meu fechamento em triângulo, e eu estou dizendo que eu tenho 380 volts, então eu tenho que dizer, tá? Entre L1, L2 e L3, que cada um deles, ligados entre si, vai ter 380 volts. Então, entre L1 e L2 eu tenho 380. Entre L2 e L3, eu vou ter 380. Entre L3 e L1, eu também vou ter 380 volts, tá? Então, aqui, eu vou ter uma corrente, tá? Que essa corrente aqui, por sua vez, ela não vai estar em equilíbrio, que nem quando a gente faz a ligação dela em triângulo. Então, nessa situação aqui, eu vou dizer que a minha corrente de linha, tá? É igual à minha corrente de fase, tá? E nessa situação aqui, a minha tensão de fase
ela vai ser diferente da de linha. Então, a tensão de fase é igual à tensão de linha, tá? Divididos por raiz de 3. Por raiz de 3. Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente ter uma noção, tá? Quanto é raiz de 3? Se eu não me falha a memória, raiz de 3 é 0,58. 58, tá? Então, a minha tensão de fase vai ser igual à tensão de linha, que nesse caso aqui, tá? Vou repetir de novo. Tensão de linha vezes 0,58. Isso aqui é muito importante vocês terem essa noção aqui que eu vou demonstrar. Se eu convencionei que a minha tensão de linha, tá, é 380 volts vezes o meu 0,58, então façam as contas aí, eu quero que vocês me digam. Quanto é 380 vezes 0,58? 120. Exatamente. 220 volts. Se na ligação de um motor monofásico, eu disse que entre cada uma das bobinas eu vou ter no máximo 127 volts ou 110, independente do que cada um de vocês vai chamar. No nosso motor de indução trifásico, geralmente, não estou dizendo que é regra, mas na prática, 90% das vezes, eu não vou ter mais que 220 entre cada uma das minhas bobinas. Independente de estar com 380, de estar com 440 e assim sucessivamente. Tá? Então, essa é a noção que eu queria que vocês tivessem. Entre cada uma das bobinas, eu vou ter 220 volts. Tá? Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Pessoal, alguém? Então, olhem tudo que a gente viu hoje. Os fechamentos dos motores monofásicos, as bobinas. Então, eu acho que essa parte, essa revisão que a gente fez aí está bem feita, né? Vocês já sabem, então, que é uma ligação em triângulo, uma ligação em estrela. Vocês já sabem para que serve uma terceira bobina de motor de indução monofásico. Vocês já sabem calcular a corrente nominal. Acho que a aula hoje... Tô numa questão de panela, hein? Oi? Tem alguém fazendo rango aí, batendo panela. Pessoal, alguma dúvida? A hora é agora, pessoal. Vamos lá. Estão gostando da aula sim? Tá rendendo? Professor, para mim tá legal e hoje não tem nenhuma dúvida. Para mim também, show de bola. Só disponibiliza para nós, professor, o link depois, não sei se tu vai colocar no grupo. Não, vou... Porque eu não assisti toda a aula, aí eu já vou aproveitar e copiar tudinho aqui. Acho que se tu colocar GP Machado e aula do Tiger, vai aparecer alguma coisa, cara. Coloca GP Machado, que ali tem todas as aulas de todos os professores. Tá, vai estar disponível. Eu botei... ali. Já botei GP Machado e não consegui ver. Não conseguiu? Tá, deixa que eu vou colocar o link agora de noite, então, ali no grupo. Tá? Ok, valeu. Essa aula, se não ir hoje, a de ontem já tá lá, tá? Se essa aula aqui não ir hoje, no máximo amanhã. Tá? Então, a princípio, a gente encerraria na sexta-feira a aula. Amanhã eu vou para o laboratório, tá? Amanhã eu vou para o laboratório e a gente vai dar uma trabalhada lá. Eu vou ver se eu consigo mais uma aula, tá? Depois, para a gente encerrar esse conteúdo.
E aí depois, se eu der a disciplina de máquinas elétricas para vocês, a gente vai ver mais coisas desse tipo aqui, tá? Então, vamos tocar ficha. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, tá? Obrigado, então, por estar fazendo funcionar essa dinâmica aí, que é algo novo para mim, algo novo para vocês. E vamos tocar ficha, tá? Um abraço, boa noite e fiquem com Deus. Ok, valeu, boa noite. Obrigado, boa noite. Valeu. Valeu, boa noite, gurizada. Falou. Falou, gurizada. Falou, boa noite, gurizada. Valeu. Valeu. Valeu.